ter alguma divergência, tranquilo, né? Isso faz parte. Quem é cristão crente, evangélico, vamos chamar assim, há mais tempo, sabe que a gente convive com várias traduções da Bíblia, várias versões. Então, às vezes, quem está chegando agora pode até estranhar, mas por que tem essa versão, aquela versão outra, aquela versão XY e tal? Por quê? Porque uma mesma palavra, tanto no hebraico quanto no grego, elas têm diversos significados. Por exemplo, um exemplo clássico é a palavra cosmos, lá no Novo Testamento, em grego, cosmos, que pode ser o planeta Terra, que pode ser o universo, que pode ser uma divisão geopolítica de um lugar, que pode ser uma identificação de povos, mas aí a gente vai ver que a maior parte das vezes, essa palavra cosmos está abordando um jeitão de ser do mundo, o sistema do mundo, né? Que é a questão das artes, a questão da educação, a questão da economia, como isso tudo está impregnado do comando do inimigo, né? O mundo jaz no maligno. Então, quando fala assim, o mundo jaz no maligno, não está falando só do planeta, não está falando só de algo geográfico, mas está falando de um sistema, um sistema do mundo. Por outro lado, lá em João 3,16 está, porque Deus amou o mundo. Então, essa é a mesma palavra cosmos, só que essa palavra cosmos de João 3,16 é a humanidade, são as pessoas do mundo e não o sistema do mundo. Então, por isso que nós temos diversas versões. E dentro dessas versões, nós temos aquelas que são textuais, que é como a gente usa aqui a nossa ARA, Almeida Revista Atualizada, ou Almeida Revista Corrigida, ou mesmo King James, são textuais. Existem as versões que são contextuais, que elas pegam as ideias do texto e não fazem palavra por palavra, né? Como, por exemplo, a Nova Versão Transformadora, como, por exemplo, a NVI, tanto mais a linguagem de hoje. Então, elas pegam a ideia do texto e colocam ali. E tem aquelas que são só paráfrases mesmo, né? Com uma mensagem que a pessoa entende de um jeito e aí parafraseia tudo aquilo de uma maneira poética, de uma maneira que seja interessante do ponto de vista literário e tal, mas todos têm uma preocupação de preservar a ideia principal. Nós aqui optamos pela ARA, Almeida Revista e Atualizada. Por quê? Porque não, é um formato, né? Pastor Kelson e eu, nós viemos da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é uma igreja bastante formatadinha, né? Assim, não sei quantos já tiveram a experiência de frequentar, de estar ali. São pessoas que amam a palavra, são pessoas que gostam daquele culto mais ordenado, né? Então nós damos aqui toda a liberdade ao Espírito. Vocês já perceberam que nós gostamos muito do Espírito Santo, nós queremos muito do Espírito Santo, mas a gente tem aquela coisa de ficar, ok, tem que ser o Espírito mesmo, né? Não pode só ser a nossa emoção apenas. Então é por isso que você vai encontrar às vezes algumas versões diferentes aqui, e essa também é a origem das diversas versões. Ok? Alguma Lúcia? Quem perguntava isso para mim era meu professor de matemática. Quando ele começava a colocar aquelas equações imensas, começava com chave, depois vinha com colchete, depois vinha com aquele parede, começava e tal, explicava e tal. Eu já me perdia no segundo sinal de mais, eu já estava totalmente perdido. Aí ele perguntava alguma angústia, eu perguntava assim. Legal. Ok, vamos orar então, para dar início à aula número 2. Pai, muito obrigado por estarmos aqui na tua casa nesta manhã. Queremos te agradecer muito, Pai, pelo presente que o Senhor nos deu, que é a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos este objeto tão precioso, Senhor, que é a Bíblia. Muito obrigado pelo que ela contém, que é a tua palavra. Pai, e isso tem nos abençoado tanto, Senhor. Quero te agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui nesta manhã. Pedindo que o Senhor abençoe as suas vidas, que o Senhor abençoe, Pai, o lar de cada um, os queridos de cada um. O Senhor conhece cada uma das necessidades. Pai, pedindo que o Senhor esteja visitando mesmo os nossos lares, com a tua graça e com o teu favor. Recebe também o culto que prestaremos ao Senhor ainda nesta manhã. Que suba diante de ti um aroma suave deste lugar e o Senhor venha assentar-se no meio do louvor do teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e
semana passada nós vimos sobre a Bíblia. Tem até uma música bem legal, quando a gente é mais jovenzinho, que fala dos livros da Bíblia. Quem já cantou aquela música? Gênesis, tem sim, viu? Tem sim, pode procurar. E ajuda a gente a memorizar os livros da Bíblia, que são muitos, né? 66 livros da Bíblia. Então depois, até o final do curso, quem sabe a gente aprende, né? E tinha outra música das crianças que fala: a Bíblia é igual martelo para a rocha despedaçada, né? É luz, assim me guia, e vai, coisas da escola bíblica, a gente aprende a amar a palavra de Deus. Mas na verdade o que a gente tem aqui é um grande tesouro, né? Grande tesouro. Aqui estão todos os segredos do Senhor, aqui está tudo o que Ele quis dizer, o que Ele quer dizer, o que Ele nos diz, e nós não abrimos mão absolutamente, nem nenhum instante, do que está escrito. Vamos lá, página 20, lição número 2, o mundo espiritual. Estou falando rápido demais? Eu falo rápido, vocês escutam rápido também? Então, legal, o mundo espiritual. Qual é a ideia desta lição? A ideia da lição é abordar que o mundo espiritual, o que existe no mundo espiritual, é tão real quanto aquilo que a gente enxerga. Na verdade, segundo a palavra de Deus, o que não enxergamos existiu antes da gente enxergar. Então vamos lá. Hebreus 11:3, essa versão que está aí, por exemplo, é da Almeida Revista e Corrigida. Diz assim: pela fé, vamos ler juntos esse versículo de abertura da lição? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É bem legal essa abordagem da ARC, porque começa pela fé. Então tudo que a gente vai tratar, né, no reino de Deus tem como premissa estar baseado em fé. Hebreus 11:6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra desse texto? Sem fé é impossível. Então a fé é o que nos nutre, é o que nos une, é o que nos alimenta, que nos move. Nós nos movemos por fé. Estamos aqui por fé, porque cada um de nós está tendo uma experiência com Deus, que a gente às vezes não sabe nem explicar direito o que está acontecendo com a gente, mas a gente sente no coração que tem algo gostoso da parte de Deus acontecendo, que está nos transformando, né? Deus vai nos transformando durante a nossa vida, Ele vai fazendo isso. E aqui o texto diz: pela fé entendemos que os mundos, aqui é uma daquelas expressões que também tem vários significados, né? Mundos aqui pode ser entendido como todo o universo, mas esta versão escolheu usar a expressão mundos já para abrir dentro da nossa mente essa possibilidade de compreendermos que não é só a questão geográfica, a questão universal, né, os planetas, as galáxias e todo esse universo infinito que a gente não conhece, mas também do mundo invisível, que é o mundo espiritual, os mundos. Então essa é uma ideia, uma possibilidade. Os mundos pela palavra de Deus, palavra de Deus. Depois a gente vai ver alguns textos aqui de Salmos, por exemplo, que diz que tudo foi criado pelo poder da palavra, né? Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus, né? Depois a gente vai ver João 1, a gente vai ver os Salmos, que falam que tu és meu filho, eu hoje te gerei, né? Então Jesus Cristo é fruto da gestação do Pai, né? Em nosso favor. É lindo isso, né? Então já vai abrindo o seu coração, que talvez tenha muitas questões aqui. E aí, se você tiver questões, vai anotando, e a gente vai ter prazer depois de abordar cada uma. Talvez a gente não consiga responder todas, né? Porque nós somos bem limitados também. Ó, a palavra de Deus, quem é a palavra de Deus? Segundo João, no capítulo 1, aí os primeiros versículos, no início era a palavra. A gente até canta uma canção, no início era a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Né? Foram criados de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Então a gente pode entender a partir desse texto que as coisas foram criadas do nada. Deus simplesmente disse e as coisas começaram a acontecer. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, né? A Bíblia é a nossa única base. Então a gente pode
afirmar as verdades espirituais apenas a partir do texto bíblico. Mesmo assim, a gente tem que cuidar que esse texto esteja dentro de contexto, ele não é um texto isolado, eu não vou me apropriar de nenhum texto único para formar uma teologia, para formar um preconceito ou um conceito, mas eu preciso de todo um arcabouço teológico para dizer o que a gente afirma. Bom, então vamos lá. Colossenses 2,8, eu escrevi aqui, está escrito assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas. Bem-vindos! Se vê aqui, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, o que Paulo está aconselhando aqui, né, aos seus leitores de Colossenses? Ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, que está cheio por aí, né? Seguindo a tradição do homem, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aí pediu para a gente transcrever 1 Coríntios 2,14. Alguém transcreveu? Quem transcreveu 1 Coríntios? Você pode ler para a gente? Vamos ver. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso. Então as coisas do homem natural, ele não vai conseguir absolutamente compreender as coisas espirituais. Há um desafio à nossa razão, há um desafio à nossa capacidade de pensar, de conjecturar, né? Ainda mais a gente que vive numa cidade cercada por universidades, né? Onde o pensamento ganha um glamour, né? Nós somos pensadores, penso logo existo, né? Ou penso logo não existo. E aqui, né, nós somos chamados a pensar, somos chamados a refletir, a raciocinar, a conjecturar. As coisas de Deus, elas extrapolam esse aspecto, né? Não desprezam esse aspecto em hipótese alguma, mas não se baseiam nisso, né? No que a ciência se baseia. Nós nos movemos por fé, né? E Hebreus 1 vai dizer que a fé é a certeza das coisas que não se veem, né? E a convicção das coisas que se esperam. É nisso que nós nos movemos, né? Mas fala que o homem natural não vai compreender isso, mas aquele que é espiritual. Então, por isso que quando a gente recebe ao Senhor Jesus Cristo, vem em nós a luz do seu Espírito Santo que começa a nos desvendar a sua palavra. Porque o homem natural, ao pegar esse livro, ele vai ver só letra, ou vai ver só história, ou vai ver só filosofia. Mas para nós é vida, para nós é algo eterno, né? Nos leva à eternidade. Tem muito mais do que informação aqui. Tem toda uma palavra do próprio Criador, do próprio Senhor. Então, por isso, para nós é muito importante termos a palavra. Gostaria de fazer uma diferenciação entre o que é espiritual e o que é místico, né? Dá para a gente pensar um pouquinho a respeito disso? O que é místico? Místico é aquilo que coloca uma série de fatores ao redor de um fato ou de uma expressão que torna aquela coisa assim, de uma coisa sobrenatural, etc. e tal, misticismo. Alguém pode até me ajudar. E o que é espiritual é verdadeiro, está acontecendo, é real. Então, nós, por vezes, temos a tendência de sermos místicos. Eu tenho que sentir um arrepio assim, eu tenho que sentir não sei o que lá e tal. Ok, isso não é problema, não está errado. Mas nós não nos movemos assim, nós nos movemos pelo que é real. Deus está falando no seu coração, Deus está movendo na sua vida, e isso é real. A palavra de Deus está te transformando, você está tendo uma experiência com Jesus, a sua família está sendo impactada, e isso é real. Não tem nada místico, isso é verdadeiro, é espiritual. Tudo bem? Alguma pergunta até agora? O Samuel está aqui para responder, tá bom? Ok, nesse mundo espiritual, nós temos um grande mistério, né? Que é a Trindade. Alguém acha um texto aí que fala na Bíblia que existe uma Trindade? Você não vai encontrar um texto com a palavra Trindade, mas você vai encontrar muitos e muitos textos que nos dão essa ideia do Deus plural. Vou explicar o Deus plural. Não são vários deuses, né? Um Deus só, 3 pessoas em um só Deus. E esse é um grande mistério. Eu acho
bacana do jeito que a gente escreve aqui, né? Efésios 4:6 vai dizer: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. É lindo esse texto de Paulo aos Efésios, que fala: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Quem já leu aí alguma coisa sobre a partícula de Deus? Alguém já leu? É uma partícula que percorre todo o universo, que atravessa todas as coisas. Você já leu alguma coisa? Como é que é o nome disso? Cosmos. Não, ele não, mas ele é. O pessoal, por exemplo, tem num deserto aqui da Terra do Fuego, né, na Argentina, que está construindo lá um equipamento, acho que tem uns 70, 80 metros de comprimento, não sei o que lá, porque eles estão tentando ver se capturam uma dessas partículas, que atravessa tudo, e eles estão chamando de partícula de Deus. Está na Bíblia. O Senhor conhece todo mundo, conhece o nosso DNA, conhece a nossa célula, conhece ali como a nossa. A irmã que é da biologia, a célula é muito pequenininha, né? A célula muito pequenininha. E tem subdivisões ali, que a gente podia ousar dizer que você vai para o infinito também no micro. Você vai ali, chega no final, não tem final, tem mais alguma coisinha. Aumenta a coisa que você vai para o universo. Não. E Deus permeia tudo isso, Ele conhece tudo isso. Absolutamente. Totalmente. É legal isso, né? Só Deus que age por meio de todos, está em todos. Número 2, Deus é 3 pessoas e um só ser. Isso aqui é importante da gente compreender. A Trindade é uma verdade derivada da Bíblia. O que é uma verdade derivada? Que não pode ser compreendida logicamente. Por exemplo, a existência de 3 pessoas e um só ser, que é muito diferente do homem, que é um só ser dividido em 3, né? Espírito, alma e corpo. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um deles uma pessoa, que é um só. Dá para entender isso racionalmente? Ok, a gente faz um esforço, a gente imagina um triângulo, a gente imagina outras formas de unidade, um ovo, que tem a casca, que tem a clara, que tem a gema, um ovo só. Mas não dá na nossa cabeça, isso não faz o check. É isso que a pessoa fala, não check. Não fecha. Mas a gente crê no coração. E pelos textos da Bíblia a gente vai ver que é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Né? Entendendo ser esta característica do ser espiritual que é Deus. Né? Os homens, entretanto, são só uma personalidade, um só espírito habitando no seu corpo. Os anjos são personalidades apenas espirituais, sem corpos. Né? Há algumas referências bíblicas à Trindade. Você tem Efésios 4, 16, que é legal, Mateus 3, 13, 17, que é bem legal, quando Jesus foi batizado, de certas águas, abriu ali o Espírito Santo em forma de pombo, e uma voz disse: "Este é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer." E 1 João 5,7, que foi pedido para transcrever, diz assim: alguém fez? Pode ler para mim. Pois é Deus que dá testemunho do céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são Deus. Isso, que novamente o João dando aquela ideia. João é aqui o mesmo escritor. Essa primeira carta de João é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. E lá no capítulo 1 ele vai falar assim, lindamente a respeito de no princípio era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele vai dizendo, ele vai replicando essa ideia, esse conceito de que há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, Jesus, e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Então nós temos aqui um versículo que diz claramente sobre a Trindade. Depois, se vocês forem poder pesquisar as outras referências que nós temos aí, desde Gênesis 1, por exemplo, quando Gênesis 1, 26, assim, façamos, aqui está usando a palavra Deus no plural. A palavra Deus no singular é Eli, né, que seria Deus único, Eli. Mas quando ele fala, nesse texto ele fala Elohim. Elohim quer dizer Deus plural. O Pai, o Filho
do Espírito Santo. Então, já está aqui a ideia da Trindade logo em Gênesis. E mesmo Gênesis 1:1, né, e criou Deus o céu e a terra. Esse já é Deus plural, Elohim. Né? O singular de Deus é Eli, e o plural Elohim. Então é interessante você se socorrer dos originais de vez em quando para dar mais significância aos textos. Então, quer dizer, você pode crer no que está escrito. O que está escrito é verdade, é real, foi bem trabalhado. Dentro desse mundo espiritual, dentro da Trindade, nós temos o Deus Pai, que é o Pai Criador, né? Criador de todo o universo. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui é Elohim. Eu estava falando para os irmãos aqui que eu tive o trabalho de imprimir todos os textos da lição número 2. Eu fui ver lá todas as referências. Então, só nessa lição número 2, nós temos 7 páginas de textos bíblicos. 7 páginas de versículos. Então, vocês estão com material aí que realmente é peneiradinho, ele é garimpado, ele é burilado, ele é trabalhado. Então, podem apreciar bastante, né? Deus Pai, né? Uma das pessoas da Trindade, Ele é o Criador, Ele é o Pai, Ele é aquele que gerou todas as coisas, Ele é o Pai de Jesus Cristo, segundo o Salmo 2:7, vai dizer que Ele gerou Jesus Cristo, nosso Salvador, e também é o nosso Pai que nos criou, Gênesis 1:27, e nos salvou. Quais são os atributos desse Deus Criador? Não se pode conhecer Deus como Ele é, apenas em parte. 1 Coríntios 13:12 vai dizer, quem entende? Alguém viu? Norberto, você pode ler para nós, por favor? Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Está aqui, cara. Olha que bacana. Lembra que a gente falou que Deus conhece o nosso DNA, Deus conhece a nossa cultura, Deus nos conhece do avesso, né? Como a minha esposa aqui, gosta de dizer, Ele conhece a gente do avesso. Mas a gente só conhece os fragmentos de Deus, mesmo porque estamos hoje numa estrutura extremamente limitada, nós somos limitados. Né? O mais brilhante que você possa ser, a gente é limitado. Mas um dia nós conheceremos como somos conhecidos. E aí, se você pensar nesse sentido, a eternidade faz muito sentido. Porque se Deus é eterno, se Deus é infinito, quanto tempo você precisa para conhecer o infinito? Bem, ó. Talvez a eternidade. Né? Olha só que interessante você pensar, né? Dar uma pensada a respeito disso. Quanto tempo para conhecer o infinito? Eu vou precisar da eternidade, porque provavelmente quando eu conhecer um aspecto grande, aí tem outro muito grande e tal. E a gente não faz a menor ideia, né, do que seja eternidade em termos assim, de especificações, né? A gente faz ideia. A eternidade é um tempo muito, muito grande. O infinito é um espaço muito, muito grande. Mas a gente não tem ideia. Mas um dia nós conheceremos esse Deus como nós somos conhecidos. Então faz muito sentido a eternidade, faz muito sentido o infinito, porque Deus é infinito. Né? Podemos conhecer um pouco da sua personalidade e a sua natureza, através dos seus atributos, Romanos 1:20, por exemplo. A sua autoexistência, ou seja, Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim, Ele sempre existiu, Deus é Deus. A sua onipotência, ou seja, Ele pode qualquer coisa, Ele pode todas as coisas, Ele pode o que Ele quiser, né? Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, se Ele quiser, quando quiser, como quiser, onde quiser, se quiser. Esse é o nosso Deus, todo-poderoso. A sua eternidade, a sua onipresença, né? Isso de estar presente em todo o universo, em cada fragmento, por minúsculo que seja, Deus está presente. A sua imutabilidade, Deus nunca muda. Alguém diz, Deus se move apenas, né? Mas Ele não muda. Deus, lembra do povo do deserto, né? Não sei quantos estão lendo aqui a Bíblia naquela ordem que a gente sugeriu aqui. Quando a gente lê o Êxodo, a gente vê que de vez em quando a chama, a luz do Senhor ficava, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo,
E aí, de vez em quando, a nuvem se movia. E aí todo mundo corria lá, desmontava pegar, né? Os 3 famílias lá dos levitas corriam e tal, para correr atrás da nuvem. Mas era o mesmo Deus. Então Deus, ele não muda, ele se move. E nós aqui estamos querendo sempre a nuvem do Senhor sobre nós, né? A sua onisciência, ele sabe de todas as coisas, a sua santidade, o seu amor, etc. Então esse é Deus Pai, o Criador de todas as coisas. Acho legal a gente ver Salmo 2,7, porque fala sobre Jesus Cristo, né? Ele diz assim, Salmo 2,7 diz assim: o decreto do Senhor, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E tem algum momento na eternidade, o Deus Pai gera Jesus Cristo, Filho, para a nossa salvação, para nós. Salmo que é, pastor? Salmo 2,7. Salmos 2,7. Interessante isso, né? Deus Pai, Deus Filho, o Filho foi gerado. É um mistério. Foi gerado para a nossa salvação. Desde a eternidade. O Cordeiro que foi morto desde a eternidade. Lá na eternidade, Jesus Cristo disse: Pai, eu vou resgatar aquelas pessoas que o Senhor ainda vai pegar. Porque eles vão cair. Olha que mistério, hein? Eles vão pecar, mas eu estarei lá para satisfazer aquilo que é necessário para que eles sejam salvos. É muito lindo. Por que Deus não... Olha aquela pergunta filosófica interessante. Por que Deus não acaba com tudo e não faz logo um povo arrumadinho, que vai lá e... tudo bem, Deus, ok, Deus, por quê? Por que será que Deus não faz isso? Você desejar essas coisas. É bem isso mesmo. Se eu fosse Deus, acho que eu seria tentado a fazer uma coisa dessa. Né? Vou formar um exército aqui que me adore. Pronto. Todo mundo ficava o tempo todo. Agora, quando você forma alguém que deseja, eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero estar com você, e tendo a possibilidade de não fazê-lo, parece que é significativo, né? De estar com Deus porque a gente ama, porque Ele é significante na vida dele, porque ele faz todo sentido na minha vida. Sem Ele eu não consigo viver, eu quero estar com Ele, eu preciso estar com Ele. E agora, mais que isso, porque eu amo, então é meu desejo estar com Ele. É por isso que a gente foi criado. Senão Deus poderia simplesmente criar lá um exército de robôs, sei lá o quê. Até os anjos puderam escolher. Até os anjos puderam escolher. É bem legal. Tu és meu filho, eu te gerei. Então nós vimos aqui o caráter do Pai, né? Deus é amor, eternidade, onipresença. Agora vamos ver um pouquinho o Filho, Jesus, né? O Salvador. E é lindo quando a gente fala sobre Jesus, porque, de certa maneira, o que nós imaginamos como universo, nossa, que conversa filosófica, não, pessoal? O que a gente imagina como universo, o que a gente imagina como existência, o que a gente imagina como vida, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente conhece, que a gente estuda, tudo isso existe por causa de Jesus Cristo. Tudo que você pensa, nós existimos por causa de Jesus Cristo. A Terra é como ela é por causa de Jesus Cristo. A história da humanidade é como é por causa de Jesus. Porque para Ele, por Ele foram feitas todas as coisas. E sem Ele, nada não foi feito se fez. Então Jesus é a razão da existência da humanidade. Eu existo porque Jesus quis que eu existisse. Você existe porque Jesus quis que você existisse. Porque se eu conhecesse o amor do Pai, conhecesse o amor do Filho, o amor do Espírito. Né? É muito lindo isso. Mateus 26, 63, 64, João 10, 30, e aqui Colossenses 2, 9. Laura, você tem aí, não? Colossenses? Você pode ter com a gente? Só quero pegar um pouquinho para entender. Depois dela. Enquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Você vai ser médica, né? Você já está escrevendo isso aí. Quem já viu aquele Rios lá do primeiro ano de faculdade, né? A pessoa escreve, veio lá Tonina. Segundo ano, Tonina. Terceiro ano, quarto ano, aquele Rios. Alguém entenda isso aí. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, dizendo que Jesus é Deus. Jesus não é um grande profeta, como o islamismo gosta de pregar. Jesus não é um espírito especial, como os espiritualistas querem fazer. Ele não é um grande filósofo, né? Ele foi tudo isso, mas ele é Deus. Jesus é Deus. É o Deus que se tornou carne. É a encarnação de Deus. Deus. A gente poderia ficar algumas aulas falando só sobre Jesus. Jesus é eterno, Jesus é todo-poderoso, Jesus é o Criador de todas as coisas, mas ele decide tomar uma forma finita, uma forma mortal, acabou sendo morto, né? Uma forma limitada, como é a forma humana, para que nós pudéssemos ter a forma do eterno. Para que nós pudéssemos ser eternos, para que nós pudéssemos experimentar toda a eternidade que há no céu e o poder que ele tem. Para que isso acontecesse, ele se fez como nós, fracos, limitados, falíveis, para que a gente se tornasse, então, eternos, conhecedores de Deus. É lindo quando isso começa a assentar no coração da gente vai tendo um amor ainda maior pelo nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, né? Ele é o Filho unigênito do Pai. Como homem, estou na página 22, tá? Como homem, Jesus Cristo é Deus e faz parte, se faz carne. Ele esvaziou-se da sua glória. Aqui, grifem depois no seu livro esse texto de Filipenses de 2 a 11. É um texto assim magnânimo, é um texto lindíssimo que fala do que Jesus fez por nós. Eu vou ler aqui para vocês. Filipenses 2, de 7 até 11. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Esse aqui, tornando-se em semelhança de homens, é isso que eu falei, é toda essa limitação, né? Toda essa falibilidade possível dos homens. E reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou. Olha que interessante. Ele quis fazer isso, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Aqui é interessante, né? Um esforço de Paulo para imaginar todas as possibilidades do visível, do invisível, né? Do microcosmo, do macrocosmo, do universo, daquilo que é tangível, daquilo que é intangível. Então ele usa, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, neste mundo, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se você ainda não grifou isso na sua Bíblia, grife. Esse é um texto fantástico e lindíssimo acerca, né, da natureza do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem? João 3,16, todos sabemos de cor, né? Será que não? Podemos decorar, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se um dia eu perguntar para você, faça um resumo da Bíblia, leia João 3,16. É um daqueles versículos que resume muito o propósito de Deus. Deus amou o mundo, esse mundo aí não é aquele sistema, mas são as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o propósito do Senhor. Esse é um dos versículos que a gente pode dizer, olha, existe uma síntese aqui que explica bastante o que é. Então nós temos o Deus Pai, Deus Criador, o Deus Filho que se deu por nós,
E agora nós vamos olhar um pouquinho do caráter do Deus Espírito Santo, que é uma outra pessoa. Não é uma energia, não é uma sensação, não é um ghost. Não, é uma pessoa que se manifesta por seus dons, e esses dons provocam em nós reações de falarmos em línguas, de às vezes sapatearmos. Isso é real, acontece mesmo, gente, não é? Tem gente que exagera, né? Que abre a porteira e vai para o outro lado, aí, mas isso não é com a gente, é o Senhor que conhece os corações. Então nós queremos a manifestação do Espírito Santo de Deus. Para vocês terem uma ideia, o Espírito Santo, né, com letra maiúscula, já aparece 303 vezes na Bíblia, como um todo. Só no Antigo Testamento aparece 70 vezes e 230 e poucas vezes no Novo Testamento, o Espírito Santo aparece. Né? Ele está tanto lá no Antigo Testamento, na criação, como está no Novo Testamento, no batismo de João, por exemplo, no batismo de Jesus, quando João batizou. E qual é a missão do Espírito Santo? Tem nome. Para o homem, o Espírito é enviado após Jesus retornar ao Pai, para estar em comunhão conosco até o fim dos tempos. Então, hoje, nós temos o Espírito Santo que nos convence, o Espírito Santo que nos ajuda, que nos ensina. A gente só pode acreditar no que a gente está lendo na Bíblia através de uma ação do Espírito Santo. Não é racionalmente, não é intelectualmente que a gente vai compreender, mas porque o Espírito Santo de Deus, ele é que nos conduz, ele que nos leva, ele que nos revela a palavra de Deus. Então, hoje o Espírito Santo, ele é aquele que ilumina a gente, aquele que nos dá direção, aquele que fala ao nosso coração, aquele que quando você está ali prestes a fazer algo que não deve ser feito, ele acende aquela luz vermelha e tal, começa a berrar dentro de você, não faça tal, isso é pecado, isso vai desagradar. Quem faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Por outro lado, é aquele mesmo que coloca em você aquela plena convicção que você deve ligar para alguém, que você deve orar por alguém, que você deve ofertar na vida de alguém, que você deve abençoar, que você deve correr para alguém, ligar para alguém. Quem é isso? É o próprio Espírito Santo de Deus. É aquele que vai dizer, olha, vai orar agora, olha, vai ler a palavra agora, olha, cuidado com as suas palavras. Esse é o Espírito Santo, ele vive em nós. Todos nós, quando dissemos, Senhor Jesus, entra na minha vida, escreve meu nome no livro da vida, Senhor, o Espírito Santo veio. Aliás, você só pode fazer isso por causa do Espírito Santo. Então, é a pessoa da Trindade com a qual a gente mais interage hoje, que mais mexe com o nosso ser, que mais mexe no nosso espírito, alma e corpo. Né? Então, ele é muito, muito presente. Né? Para o homem, o Espírito é enviado após Jesus retornar ao Pai para estar em comunhão conosco até o fim dos tempos. Atos 1, 4 e 8, com João 16, 7 e 14. É legal se vocês puderem depois dar uma passadinha nesses textos, eles vão robustecer, né, esses conceitos que a gente está comentando. Mateus 28, 20. Alguém pode escrever? Você quer ler, Roberto? Ensina-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha que promessa linda. Estou convosco alguns dias. Não, todos os dias. Todos os dias. Até o final. Então, ele é nosso companheiro, é nosso amigo, nosso Senhor, é o Deus que quando nos conhece as nossas limitações, nossas fraquezas, nossos defeitos, vamos dizer assim, né? Nossas limitações, e ele nos ajuda, né? A respeito desse Espírito que Paulo fala em Romanos 8, que diz que a gente não sabe nem como orar, mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós. Né? Então, lá diante do Senhor tem um Espírito Santo e Jesus dizendo, olha filho, olha teu filho, ele está precisando de ajuda hoje, Senhor. Ajuda ele, Senhor, ajuda ele. E essa comunhão do Espírito vai cada vez mais nos liberando para receber isso de Deus. Porque o Espírito está intercedendo. Jesus está intercedendo. Então precisamos abrir nosso coração e dizer, nos tornar vulneráveis ao Espírito Santo. Mas na nossa razão, nas nossas convicções, por vezes endurecemos o nosso coração e dizemos, não, deixa que eu resolvo. Afinal de contas, eu estou estudando para isso.
fazendo minha pós-graduação e sou bom nesse negócio. Deixa eu chutar. E aí você vai, arrebenta o pé, arrebenta a perna, se arrebenta tudo. Porque só faltou dizer, Senhor, estou aqui me preparando. Eis alguns vasos aqui, né? Porque toda a preparação nossa são vasos. E quando a gente apresenta os nossos vasos vazios diante de Deus, o Senhor enche da sua graça, enche da sua unção, vai te capacitar a ser o melhor profissional possível, para a glória de Deus. Né? Aí você vai aprender a não trabalhar para ganhar dinheiro, mas trabalhar para glorificar o nome de Deus. E como efeito colateral, você vai ganhar dinheiro também. Mas é efeito colateral, tá? Não é para isso que a meditação é usada. Quem vai dizer amém? Então vamos lá. Então o Espírito Santo, eis que estou convosco, ele está com você todos os dias, até a consumação do século. Deixa eu ver o horário aqui. Nossa, 15 minutos. A criação do universo. O universo foi criado pelo Deus Trino. O Pai e o Filho estavam presentes na criação. Você pode ler lá em João 1, de 1 a 3, que eu já disse algumas palavras aqui. E o Espírito Santo, que é o sopro de Deus, também atuou na criação. Salmo 33, versículo 6 e versículo 9. Assim, o versículo 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então, dentro desse mundo espiritual, né, que é o tema da nossa lição, nós temos a Trindade, nós temos a criação do universo, e agora nós temos a criação dos seres celestiais, e finalmente nós vamos ver a criação do homem. Os seres celestiais são os anjos, né? São seres espirituais criados. Todos os anjos foram criados por Deus, conforme o Salmo 148, 5. São seres imortais, criados com liberdade de escolha. Olha só. Por exemplo, Lúcifer, lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, a gente vai ver que são textos do Antigo Testamento que falam exatamente da situação de Lúcifer, né, enquanto anjo de luz no céu, e a opção que ele fez em desagradar, em corromper aquilo que Deus queria para ele. Né? Então, os anjos de Deus, página 23, hoje obedecem a Deus a favor dos homens, os anjos de Deus. Hoje obedecem a Deus em favor dos homens. Né? Mas não devemos cultuá-los ou querer dar ordens a eles. Quem já viu aí pela rádio, pela televisão, você precisa trocar de anjo, seu anjo está meio devagar, aí você dá conta para ele, né? E tal, muda o anjo. Isso não existe. Não existe. O único que dá ordens para anjos é o Senhor. Os homens não dão, pode até dar ordem para o demônio, mas para anjos, os anjos existem e são, como diz o texto aqui, ó, Hebreus 1, 13 e 14, ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Falando de Jesus, né? Não são os anjos, né? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, eles são ministros, são garçons, né, lá no reino de Deus, e Deus manda, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. E creio, o mundo só não está pior porque eles agem diariamente a favor daqueles que creem no Senhor. Você pode dizer amém? Vamos aqui dentro deste mundo espiritual, Satanás e seus demônios. Satanás é um anjo caído. Dizer que Satanás é um anjo revela sua natureza espiritual, ele não tem corpo material. Dizer que ele é caído revela ter se afastado da obediência e submissão a Deus, caindo da sua posição de honra no céu. É aqui uma reflexão interessante. Como o diabo não tem corpo, o que ele vai usar para destruir o homem? O corpo do homem. Através, obviamente, dos estímulos, através, obviamente, dos vícios, através, obviamente, da degradação do uso, por exemplo, na área sexual, na área do apetite, na área da busca dos prazeres. Ele não tem um corpo físico, então ele vai tentar destruir o nosso corpo físico, através de tudo isso, né? Através das doenças. É interessante que alguns textos, né, a gente vê que Jesus ele curava os enfermos e expulsava os demônios.
Essas duas coisas às vezes estão bem ligadas. E por vezes eu já ousei, ao invés de repreender a enfermidade, repreender os demônios que estão grudados naquela enfermidade. E já teve um resultado interessante. Demônio que está grudado numa enfermidade. Você vê aquela coisa que é recorrente, que é persistente, etc. Tal. Então existe um texto que fala isso? Não tem esse texto, mas a gente vê sempre que Jesus, ele curava os demônios, curava os enfermos e expulsava os demônios. Então, peça a Deus discernimento. Se é uma coisa que é realmente física, se é uma coisa que um remédio vai te tratar, ou se às vezes tem algum demônio querendo se apropriar disso. Né? Busque isso. Né? É uma revelação, tá bom? Legal? Então, que interessante. Por convenção, referimos-nos aos seres celestiais que permaneceram fiéis a Deus como anjos, e aos que acompanharam Lúcifer na rebelião como demônios ou anjos caídos. Então, tem duas categorias de seres celestiais: os anjos, que servem a Deus, estão diante do seu trono, que tecnicamente são 2/3 dessa multidão, e existe 1/3 que está fazendo todo esse estrago aí, que são os demônios, que estão por aí. Eles estão julgados, terão seu fim um dia deles. Né? Lúcifer foi criado por Deus para ser o anjo principal da guarda, como querubim. Esses textos de Ezequiel 28, por exemplo, é muito bacana. Infelizmente a gente vai ter tempo de tocar nele, mas era uma figura fantástica que tinha a sua própria formação, segundo a tradução da ARC, a Revista de Psicologia, dá-nos a ideia de que Lúcifer era o dirigente da música nos céus, era o dirigente de louvor nos céus, e ele tinha embutido na sua própria figura os instrumentos de sopro, os instrumentos de corda e os instrumentos de percussão, ou seja, ele era uma orquestra viva. Então imagina que ser fantástico, ele poderia exalar sons, dizer sons e levar todo mundo ali, aquele mundo de anjos à adoração. O texto nos leva a entender dessa maneira, principalmente a maneira da psicologia, aqui os instrumentos estavam embutidos como uma figura maravilhosa, né? Figura fantástica, a figura de Lúcifer enquanto anjo de luz no céu. Mas diz a palavra que entrou vaidade no seu coração. Ele foi criado para ser o anjo principal da guarda do trono, mas rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu, sendo lançado sobre a terra. Ele tem para outro lugar, né? Ele tem para o sol, né? Queimado lá, e a partir daí a sua rebelião, ele é chamado de Satanás. Né? Sua presença na terra subverteu a ordem da natureza. Gênesis 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus guardava o abismo, entre aspas, para que Satanás não agisse fora da terra. Então foi criada uma espécie de campo de atuação. Você vai poder atuar apenas nesse campo aí chamado abismo, né, que inclui a terra. Bom, os demônios, em 13, eles são anjos rebeldes. Os demônios são 1/3 dos anjos criados por Deus, que seguiram Satanás em sua rebelião. Você vai ter isso em Apocalipse 12, você vai ter isso também em Apocalipse 4, e a gente transcreve Apocalipse 12, 9. Quem quer ler Apocalipse 12, 9? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Isso, obrigado. Isso mesmo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O texto diz que Diabo e Satanás é a mesma figura. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, nesse mundo espiritual nós temos a Trindade, nós temos o universo, dentro da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós temos o universo, nós temos esses seres angelicais, né, que 2/3 servem a Deus, as ordens de Deus, 1/3 se rebelou contra Deus, já está reservado a eles o castigo. Apocalipse vai tratar bastante disso, fala do lago de fogo, do enxofre. E dentro dessa estrutura temos um ser espiritual chamado homem, que é nós aqui, né? Aqui
somos nós. O homem é um ser criado tanto material como espiritual. Deus é criador em dois sentidos, como ele fez um molde, né? Referindo-se ao corpo humano e seus atributos de personalidade. Gênesis 2:7 vai dizer o seguinte: então formou Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É interessante, né, que já há algum tempo foi pesquisado sobre a estrutura do corpo humano, e se você for sintetizando, se você for purificando, o que vai sobrar vai ser pó, apenas pó. Alguns centavos de produtos químicos aí. Nada mais que isso. Tudo isso que nós somos, está certo, Estela? É isso mesmo? Ou é mito isso, né? Se você for depurando o corpo humano, na hora que sintetiza, o que sobra ali? Um punhadinho de elementos químicos que dá uns centavos, mais ou menos. Uma moedinha de 10 centavos você compra. É o que sobra dessa parte externa, né? Então a palavra diz: e formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui eu destaquei a questão de sermos formados no pó, mas ele soprou em nós a vida. Aí esse pó, esse barro, tornou vida, se tornou em vida, e somos o que somos hoje, porque Deus nos moldou. Então ele fez o molde, Gênesis 2:7, e criou do nada. Gênesis 1:26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então Deus é criador em dois sentidos: em fazer o molde e fazer esse molde do nada. Ele cria isso com as suas próprias mãos. Aqui tem um exemplo lindo. Quando Deus está criando todas as coisas, qual é a ação dele? A ação dele é verbal. Você vai ler Gênesis 1: e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luminares. E disse Deus, haja isso. E disse Deus. Mas quando ele foi criar o homem, ele não disse. Ele foi lá e pegou com suas próprias mãos e formou. Ele nos formou. Então ele te formou. E soprou em você do seu espírito. Não é lindo isso? É muito mais do que a voz de Deus, que já é poderosa, mas ele pegou nas suas próprias mãos, pó da terra, e de pó da terra moldou isso que nós somos hoje. Então, nós somos obra das suas mãos. Não sei se eu consegui passar essa diferenciação. Falar já é muito lindo. Se Deus tivesse dito, haja homem, estava bom demais, mas ele não. Ele foi lá e tomou da terra e foi mudando, fazendo a gente como a gente é. Então é muito lindo essa consideração que Deus tem para nós, né? 15. O homem foi criado para dominar. A terra havia sido pervertida pela presença de Satanás, tivesse em forma vazia, né? Gênesis 1. Mas Deus restaurou a ordem da natureza no Éden, colocando o homem e sua família como dominadores sobre toda a terra. Transcrevendo Gênesis 1:28. O que é? Quer ler, Norberto? Posso ler? Pode. Eu vou explicar, tá, gente? Porque eu já comecei o curso, a gente não conhecia a Bíblia, então a gente errou muitas minhas lições, então eu estou refazendo. E Deus nos abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso, então essa é a função do homem, né? De cuidar daquilo que Deus criou. Então nós temos diversas funções: multiplicar, encher a terra, dominar sobre os animais, cuidar do jardim de Deus, mas principalmente conhecer aquele que nos criou.
Essa é a principal razão da nossa existência. Um dia conhecermos como nós somos conhecidos hoje. Tendo assim, um relacionamento face a face com o nosso Deus. Né? Conhecê-lo como nós somos conhecidos. Então esse aqui é o mundo espiritual. Né? Trindade dominando tudo. Tudo existe, tem todo o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um segredo ali, nós pedimos ao Senhor que nos revele. Nós não temos ali a capacidade de compreender isso racionalmente e nem queremos compreender racionalmente, nós queremos compreender o nosso coração. Paulo fala que a fé que vale é a fé que vem do coração. Essa é a fé que nos move. É importante também termos razão, claro, vamos pensar, vamos raciocinar, vamos conjecturar, mas não é isso que nos revela a palavra. O que nos revela a palavra é a nossa disposição de seguir o Senhor. Então esta aula, apesar de ser bastante profunda, né, ter aí muitos textos, ela fala de algo muito simples. Deus está no comando. Deus é o grande Criador. Deus é eterno. Deus não tem começo, não tem meio, não tem fim. E Ele quis que nós fizéssemos parte dessa sua natureza. Que nós entremos nisso através do sangue de Jesus Cristo. E para isso o Espírito Santo nos ajuda a cada dia na luta contra Satanás e seus demônios e com a ajuda dos anjos do Senhor. Né? Que Ele nos ajude a entendermos esse mundo espiritual. Né? Alguma pergunta? Não, que bom. Não, brincadeira. Se vocês tiverem perguntas, podem escrever essas perguntas, deixa com o Samuel, deixa com os pastores. Depois a gente vai fazer isso pessoalmente, né? Cada um de vocês, se tiver alguma dúvida, nós estamos às ordens. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Desculpe a correria, mas a gente está lutando com esse cronograma, para que vocês não percam também o